Satoru Gojo contra Madara Uchiha, o feiticeiro Jujutsu mais poderoso desse mundo todo contra a lenda que nasceu do clã Uchiha. Quem venceria essa luta? Se prepara, pois vai ter fanboy chorando depois da intro. Condições de batalha. Ambos estarão no seu auge, ou seja, Madara terá seu modo Rikudo e Gojo terá todas as suas técnicas e variações apresentadas até agora. E vou deixar bem claro também, universo neutro, energias igualadas para um funcionar no outro. Vamos começar. Vamos começar com Madara. Tendo nascido na época da guerra, Madara é um ninja poderoso que causou terror no mundo ninja durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi. Ele é dotado de habilidades que beiram o surreal, até mesmo para ninjas poderosos como os 5 Kages. Mas que poderes seriam esses? É isso que eu vou falar agora. Se formos falar da sua força, Madara não é conhecido por ela. Os únicos feitos que valem a pena serem destacados é ter parado um soco do Naruto que foi intensificado pelo chakra dos 6 caminhos. Por mais que tenha sido imprensado na árvore, ele ainda parou o ataque e isso é o que importa. Mas o feito mais interessante dele foi ter usado o Limbo para derrubar as bijus, e o Limbo tem força e poderes semelhantes ao do próprio Madara. E derrubar 9 bijus gigantescas é de se surpreender. Não as nocauteou, mas as derrubou. Mas feitos maiores, o Madara fica devendo. Agora, feito de resistência, o Madara tem de monte. Antes de virar um deus, Madara já recebeu um golpe das 9 bijus simultaneamente, mas continuou de pé como se nada. Já foi transformado em uma peneira pelo Gaara e perfurado pelo Sasuke, mas saiu sem esboçar nenhuma dor ou incômodo. Ele, no passado, lutou contra o Hashirama por 3 dias e 3 noites, usando muito do seu chakra, mostrando que chakra ele tem de monte. Em sua forma Rikudo, ele já levou um Rasen Shuriken de elemento lava que partiu a árvore do mundo no meio e sobreviveu ainda. Também levou um Yagai em cheio, golpe esse que distorcia o espaço e sobreviveu, apesar de ter quase morrido, e isso antes de se tornar fisicamente imortal. Quando absorveu a árvore do mundo, ele ficou ainda mais poderoso, tendo sido partido no meio pelo Sasuke e suportado. Grande parte desse feito foi devido à sua regeneração, mas ainda é um feito. Em velocidade, o Madara não tem grande destaque. Ele também era rápido bastante para desviar do Raikage com o Onoki nas costas que estava o deixando mais leve. O Naruto teve velocidade suficiente para se esquivar de um ataque a queima-roupa que tinha velocidade da luz. E não sou eu que estou dizendo, o próprio Databuki confirma que esse ataque tem velocidade da luz. E o Madara Rikudo é mais forte que o Naruto, então podemos dizer com tranquilidade que o Madara tem velocidade da luz. Madara é um ninja extremamente perspicaz. Ele pôde deduzir facilmente que Sasuke já tinha entendido o tempo do Limbo apenas de observar, e ele próprio já notou como funcionam os 8 portões. Ele também já percebeu uma ligação que não está só relacionada ao fato dele e do Sasuke serem Uchihas, o que mostra a inteligência do Madara. O Madara é um excelente usuário de Taijutsu, visto que ele tirou pra merda a aliança Shinobi só na base da porrada. Ele também já lutou com o Sasuke Mangekyo Eterno sem estar com os olhos e ainda ganhou. No entanto, o que ferra para o Madara é o fato dele não ter tantos feitos. Ele fica devendo em feitos de Taijutsu. Madara também é um excelente usuário de Genjutsu, mas ele não usou muito. As únicas vezes que ele utilizou Genjutsu foi para pôr o Raikage para Nimi e quando controlou a Kurama contra o Hashirama. Fora isso, sem mais feitos de Genjutsu. Ele também tem proeza no jutsu principal do clã Uchiha, o Jutsu de Katon, tendo feito um tão grande que precisou de vários ninjas para deter esse ataque e quase não conseguiram. Ele também tem o seu Rinnegan, que lhe permite usar o Limbo, um clone de outra dimensão que tem os mesmos poderes que o Madara original e só pode ser atingido por quem possui chakra dos 6 caminhos. Ele também consegue invocar meteoros no campo de batalha, o que causa bastante estrago. Ele possui também o Susanoo, que apesar de não ter sido usado no modo Rikudo, nunca foi dito que ele perdeu. É só porque tinham que nerfá-lo de alguma forma. Com seu Susanoo, Madara já conseguiu destruir uma cadeia de montanhas numa única espadada, fora que ele consegue criar clones que podem usar o Susanoo. No modo Rikudo, Madara pode usar o estilo Tempestade, que é apelação pura, tanto que um de seus ataques tem a confirmada velocidade da luz. Também pode usar as Gudodamas, esferas que anulam ninjutsu e bastante maleáveis, podendo se moldar da forma que o usuário bem entender. Elas também podem afetar a alma daqueles que são atingidos por elas, como vimos quando até mesmo a alma do Minato ficou sem os braços. Madara também pode invocar com elas a espada de Nunoboku, usada pelo Hagoromo e dita poder destruir o mundo.
Ele também possui o Tsukuyomi infinito, técnica essa que pode colocar o mundo inteiro numa realidade de sonhos sem fins, o que afeta até mesmo seres sem chakra, como animais comuns. Não é mostrado, mas acredito eu que, assim como na sua forma base, o Madara possa usar o estilo madeira no seu modo Rikudo. Então, vou considerar que sim. Com essa técnica, Madara pode criar uma floresta inteira em segundos e criar um pólen venenoso capaz de matar qualquer um. Fora isso, Madara conta com a capacidade de voar e uma regeneração tão absurda que foi capaz de regenerar a metade destruída do seu corpo. O Madara tem muito poder insano. Bom, se o Sukuna recuperar todo o poder dele, vai me dar uma canseira danada. Você perde? Não viaja. Satoru Gojo é o feiticeiro Jujutsu mais poderoso da era moderna, sendo reconhecido por sua vasta energia amaldiçoada e seus poderes invejáveis. Quais são? Se liga agora. Gojo tem força o suficiente para ferir Jogo e mandá-lo voando metros à distância. Também é forte o bastante para ferir Sukuna com seus socos e o lançar para trás. Ele pôde arrastar o Sukuna no chão com a força física e arrancar os chifres, entre aspas, de Hanami. Gojo também pode ampliar sua força física com o vazio, criando uma sensação de contra-ataque que fez até mesmo Yuta vomitar e Hakari gorfar. Lembre-se que ambos são monstros em resistência física. Ele já foi capaz de fazer Mahoraga atravessar um prédio com um soco, fora que ainda pode intensificar seu ataque com um flash negro, o que causa um dano muito maior. Na luta contra o Sukuna, Gojo já demonstrou suportar ataques devastadores, como ter seu corpo cortado pela expansão do Rei dos Viadões e ainda seguir lutando sem usar a técnica amaldiçoada reversa. Também já levou um corte do Mahoraga e se recuperou em seguida. Ele perdeu seu braço e não vacilou em nenhum momento. Continuou lutando contra o Mahoraga e a Quimera. Levou um golpe similar ao sangue perfurante e seguiu de pé. Sem falar que o Gojo tem a maior reserva de energia amaldiçoada dentre os feiticeiros. Graças aos 6 olhos, o gasto de energia é mínimo, o que lhe permitiu usar sua expansão de domínio 5 a 6 vezes na luta contra o Sukuna. E mesmo quando seu cérebro já estava pedindo arrego, continuou enfrentando Sukuna com o que tinha. Em velocidade, pode-se dizer que Gojo é um dos feiticeiros mais rápidos de seu universo. Sua velocidade é tanta que ele conseguiu surpreender Sukuna e o atacar. Também era rápido e ágil o suficiente para desviar dos ataques do Sukuna, Mahoraga e Quimera ao mesmo tempo e ainda contra-atacar. Fora que Gojo ainda consegue se teletransportar. Tudo bem que teletransporte não é velocidade, mas ainda precisa de velocidade para tal. Então sim, o Gojo é muito rápido. Gojo também é um excelente estrategista, conseguindo pensar em soluções rápidas contra seu inimigo, como quando mudou as especificações de seu domínio no meio da luta, para counterar a expansão do Sukuna, e quando aprendeu a diminuir a sua expansão de domínio apenas com a vivência dentro do reino da prisão. Ele também não toma decisões precipitadas. Mesmo com seu jeito arrogante e brincalhão, ele ainda pensa bem no que vai fazer. Gojo é um excelente lutador, tendo enfrentado no corpo a corpo por um curto período antes de partirem para as técnicas amaldiçoadas, Sukuna. Foi ele, inclusive, quem treinou lutadores habilidosos, como Yuta e Yuji no passado. O que eles têm de habilidade de combate foi graças ao Gojo. Gojo, como feiticeiro Jujutsu mais poderoso, tem um arsenal de poderes extravagantes e invejáveis. Já começa com seus lapsos, o vermelho e o azul. O azul consegue convergir o espaço ao redor e criar uma força atrativa poderosa, como se estivesse tentando preencher o vazio criado pela compactação que o azul causa no espaço. Ah, isso com certeza mata, tá? Não subestime não. Também tem o vermelho, que ao contrário do azul, repele tudo ao seu redor, sendo uma força não só para afastar, como também machuca bastante, visto que feriu o Sukuna. Azul com vermelho dá roxo, e levando isso em consideração, Gojo consegue juntar seus dois lapsos em uma força maior, o vazio roxo. Uma técnica que consegue apagar tudo que estiver em seu caminho, seja prédio, floresta, o que for. Quase nada escapa dessa esfera massiva de energia. Eu disse quase. Ele também tem os 6 olhos que, além de ver o fluxo de energia amaldiçoada do oponente, ainda permite que Gojo usufrua de suas técnicas com o menor gasto possível. Elas são tipo um cooler que ajuda a esfriar o processador. Enquanto o Gojo tiver isso, tá suave. Mas lembrando que não é porque o Gojo tem eles que a energia dele não acaba nunca. Não, apenas diminui o gasto, é diferente. Ele também possui o Mugen, ou infinito. Essa técnica permite que o Gojo tenha uma barreira invisível ao redor que não para os ataques, mas sim os desacelera infinitamente. É todo um conceito matemático que eu não vou conseguir explicar por ser péssimo em matemática. Mas resumindo é isso aí. Nada para, apenas desacelera infinitamente ao ponto de nada chegar no Gojo. E essa técnica é automática, ela se ativa no mínimo sinal de ameaça, como se fosse a areia do Gaara, que reage automaticamente a qualquer ataque. Ele também consegue manipular sua energia amaldiçoada a tal nível que consegue desafiar a gravidade, o que dá a impressão de que ele pode voar, mas não é um voo, tanto que qualquer feiticeiro pode fazer aquilo ali.
só é difícil. Gojo também possui a técnica amaldiçoada reversa, uma técnica de alto nível que lhe permite curar ferimentos graves em segundos, tendo um gasto de energia amaldiçoada gigante, mas necessário. Gojo também consegue comprimir o espaço, dando a ele uma espécie de teletransporte sem a necessidade de um buraco de minhoca para tal. E, por último, o trunfo de qualquer feiticeiro, a expansão de domínio. Com essa técnica, Gojo prende todos em uma espécie de espaço fechado, chamada de vazio imensurável. Nesse local, o inimigo tem seu cérebro tomado por informações de todos os tipos, não conseguindo se mexer. Toda e qualquer ação é em vão. Ou o inimigo morre por excesso de informações, ou o Gojo mata de uma vez. Vai depender da piedade do Gojo. Poderes apresentados, quem ganharia esse combate? Bem, depois de toda essa análise, fica claro que o vencedor é Madara Uchiha. E calma, eu vou explicar por que o Madara ganharia. Conhecendo o histórico de cada um, é claro que essa luta se resumiria no Madara brincando com o Gojo e o Gojo tirando onda. Os dois poderiam começar essa luta com uma troca de golpes frenética, onde Gojo utilizaria tanto suas habilidades de combate quanto seu teletransporte. Entretanto, isso não faria muita diferença, pois o Madara, mesmo que em sua forma Rikudo não tenha apresentado feitos de Taijutsu, ainda se sairia numa boa. Mesmo sem os olhos, o Uchiha conseguia antecipar o Hiraishin de Tobirama e contra-atacar. Ele também já derrotou o Minato muito facilmente. Sem falar que o Madara é muito inteligente, e visto que comprimir o espaço demanda tempo e o Gojo precisa cumprir algumas condições para tal, não demoraria para o Madara perceber em algum momento e achar uma forma de burlar essa técnica. Outro oponente que o Madara conseguia acompanhar a velocidade era o Sasuke, depois de conseguir os poderes de Hagoromo. Ele próprio admitiu que Sasuke era muito rápido, e só não desviou porque não quis. E outra, os ataques de Gojo não são tão rápidos. O próprio Naruto já desviou de um ataque na velocidade da luz a queima-roupa, e o Madara, sim, é mais forte que Naruto. Logo, se o Naruto teve um feito de percepção e reação tão impressionante assim, é verossímil a gente dizer que o Madara poderia fazer o mesmo e com folga ainda. No entanto, o maior inimigo dessa luta é o infinito de Gojo, o que lhe dá uma defesa implacável. Madara teria muita dificuldade de lidar com esse tipo de habilidade, mas não demoraria muito para o Uchiha entender seu funcionamento e achar algum meio de counterar essa habilidade. Esse meio seria os clones do Limbo, e você pode pensar que esses clones não fariam muita diferença, mas é aí que você se engana. O infinito é algo do plano normal, já os clones do Limbo são de um universo paralelo, então seria muito fácil para o Limbo anular o Mugen e encher o Gojo de porrada, que daria uma chance para Madara atacar o Gojo com suas Gudodamas, mas Gojo poderia desviar, visto que elas são bem lentas, se recuperar e atacar por trás com seu teletransporte, mas é o que eu disse, Madara sabe lidar com esse tipo de técnica, então ele poderia utilizar as costelas de seu Susanoo. Mas Gojo é muito forte, só as costelas não seriam suficientes, então elas seriam facilmente quebradas. Gojo então apelaria para o azul e o vermelho, mas Madara facilmente poderia desviar de todos os dois. Madara poderia criar uma floresta com estilo madeira e utilizar o pólen venenoso, mas Gojo poderia usar o vermelho para dissipar o pólen e mesmo envenenado, a reversão poderia curá-lo, e assim como Onoki, Gojo destruiria aquilo com um vazio roxo, permitindo a Madara entender a técnica de primeira e ver que aquilo seria um problema para ele se agisse sua pele, na qual Gojo usaria a técnica contra o Uchiha, mas ele facilmente bloquearia com as Gudodamas, anulando-as no processo. Gojo, assim como Madara, entenderia que essas esferas anulam seus ataques, então não via escolha. Gojo, então, partiria para cima novamente. Vendo que suas maiores técnicas eram inúteis contra o Uchiha, o Albino decidiria apelar para seu trunfo. Madara, esperando uma técnica interessante, apenas ficaria parado esperando. E é então que Gojo ativaria sua expansão de domínio, o que com certeza era um problema para Madara, pois ele não conseguiria se mexer, estando à mercê do feiticeiro. Mas ainda tinha as Gudodamas, elas poderiam defendê-lo de qualquer ataque. No entanto, Gojo iria notar que elas não eram muito rápidas e atacaria antes das esferas fechar, um soco imbuído com vazio e reforçado com um Black Flash, o que tiraria sangue do Madara. Mas é lógico que essa luta estaria longe de acabar, Madara ainda estaria inteiro, longe do seu limite, enquanto que já entenderia todas as técnicas do honrado, não perdendo tempo e decidido finalizar aquela luta de uma vez. Ele então invocaria seu Susanoo perfeito e atingiria um golpe tão poderoso em Gojo que nem mesmo o infinito poderia salvá-lo. E mesmo que salvasse e Gojo utilizasse a técnica amaldiçoada reversa para se curar, Madara ainda teria seu estilo Tempestade com seu golpe mais rápido, a presa relâmpago do estilo Tempestade, e faria um estrago no Gojo. Claro, você pode dizer que o Gojo aguentaria um ataque desse nível, mas não aguentaria. E mesmo que aguentasse, o Gojo estaria debilitado, e Madara, sabendo que Gojo se recuperava, poderia atacar de uma vez com seu limbo e impedir tal coisa, atacando com uma Gudodama e mandando o Gojo para virar atacante do Vasco. Resumindo, vitória de Madara Uchiha. Diga ao usuário do Jutsu
para nunca usar um jutsu proibido como esse sem cuidado. Jutsu de reanimação, liberar! E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe o que fazer, né? É isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!